como prometido, hoje quero ver se falamos aqui dos filhos de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, que foram, vamos dizer, sacralizados naquela obra da grande literatura portuguesa, Os Lusíadas, de Luís de Camões. Mas antes de falarmos dos vários filhos de Dom João I e da Rainha Dona Filipa de Lencastre, temos que fazer aqui um ponto prévio. Dom João I tinha dois filhos que tinham nascido antes do seu casamento oficial com Dona Filipa de Lencastre. Como sabem, Dom João era mestre da Ordem de Avis. A Ordem de Avis era uma ordem religioso-militar. Um dos votos que os cavaleiros da Ordem tinham de fazer era o voto da castidade. Obviamente que uma coisa é dizer ou jurar a castidade, outra coisa é ela ser um facto real. Por exemplo, dando aqui um outro exemplo, o Nuno Álvares Pereira era o quinto ou sexto filho do mestre ou do prior da Ordem do Hospital em Portugal, Dom Álvaro Pereira, que está sepultado no Mosteiro da Flor da Rosa, perto do Crato, se a memória não me falha, já lá foi há muitos anos, e está lá sepultado, e ele teve pelo menos 7 ou 8 filhos, incluindo entre eles o Nuno Álvares Pereira, e ele também supostamente não deveria ter filhos, porque tinha precisamente também esse voto de castidade. De todas as maneiras, desta relação que Dom João teve com uma senhora chamada Inês Pérez ou Inês Pires, nasceram 3 filhos. 2 deles chegaram à idade adulta, uma filha não chegou e morreu na sua meninice, vamos dizer assim. O filho mais velho era um indivíduo chamado Afonso de Portugal, depois conhecido como Afonso I de Bragança, e que foi um príncipe nobre português que nasceu em 1377 e morreu em 1461. Ele era filho natural, vamos dizer assim, de Dom João I, mas não é considerado um filho ilegítimo. Ou seja, isto de fazer aqui um apontamento, um filho ilegítimo só é considerado ilegítimo quando ele nasce após a pessoa, neste caso o rei ou o nobre, ou o que seja, estar casado e ter filhos em paralelo aos filhos que resultam do seu casamento. Neste caso, ele não é considerado um filho ilegítimo, é um filho natural. Porquê? Porque nasceu primeiro antes do casamento oficial entre Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, e segundo, de facto era um filho de Dom João, que ele tinha tido enquanto ainda era mestre da Ordem de Avis, embora teoricamente, pelos votos que ele fez, ele não poderia ter filhos. Mas pronto. De todas as maneiras, este Afonso de Portugal é um dos nobres mais importantes do reino. Quando se dá o casamento entre Filipa de Lencastre e Dom João I, ele já estava, vamos dizer assim, na sua adolescência e era um colaborador, vamos dizer assim, do pai. Ele vai casar 2 vezes. O primeiro casamento, ele casou com Dona Beatriz Pereira de Alvim, que foi a única filha do condestável Nuno Álvares Pereira, deste casamento com a filha do Nuno Álvares Pereira, todo o património pertencia a Nuno Álvares Pereira, transitou depois para este Dom Afonso, por causa do casamento, e este casamento teve 3 filhos. Um deles morreu antes do pai,
que era o primeiro marquês de Valença, o Dom Afonso. Depois temos uma filha, que é a Dona Isabel de Bragança, que casou com João de Portugal, que era um dos filhos mais novos de Dom João I e de Filipa de Lencastre. E depois temos o Dom Fernando, que vai ser o sucessor do pai à frente do Ducado de Bragança. E exatamente este indivíduo, Dom Afonso, é o primeiro Duque de Bragança. Ele foi Duque de Bragança entre 1442 até à sua morte em 1461. Evidentemente que a carreira dele começou muito antes, ou seja, a carreira dele começou primeiro ao lado do pai, nos primeiros anos do reinado do pai, e já era uma carreira com alguma importância em 1415, quando se deu a conquista de Ceuta, em que este Dom Afonso, juntamente com o Dom Duarte e com o Dom Henrique e com o Dom Pedro, também participa na expedição militar que vai levar à conquista de Ceuta. Consta que ele tinha boas relações com o rei Dom Duarte e foi um dos indivíduos, juntamente com Dom Pedro, que não apoiou a expedição militar de 1437, que tinha por objetivo a conquista da cidade de Tânger e alargar a influência portuguesa em Marrocos. Nesta fase, a relação entre, em 1437, a relação entre o Dom Pedro e o Dom Afonso ainda era mais ou menos boa, mas depois da morte do Dom Duarte, a relação degradou-se rapidamente, porque o Dom Afonso era um apoiante da rainha Dona Leonor de Aragão e apoiava que ela fosse regente do reino, enquanto o Afonso V, que neste caso também era seu sobrinho, fosse menor de idade. Isto leva a que entre 1438 a 1442 haja uma grande tensão na corte portuguesa entre este Dom Afonso e o Duque de Coimbra, Dom Pedro. Esta tensão acaba por ser um bocadinho diluída, lá está, em 1442, quando o Dom Pedro, como regente, lhe concede o Ducado de Bragança. Contudo, em 1448, o Dom Afonso de Bragança, juntamente com outros nobres da aristocracia portuguesa, incluindo o próprio Dom Henrique, começa a exercer influência para que Dom Pedro, Duque de Coimbra, abandone a regência e entregue o trono, vamos dizer assim, ao Afonso V, como ele depois acaba por fazer. Entre 1448 e 49, a relação entre este Afonso de Bragança e o Dom Pedro degrada-se ainda mais e, eventualmente, estas manipulações que o Dom Afonso faz na corte portuguesa acaba por culminar na Batalha de Alfarrobeira, em 1449, em que o Duque de Coimbra, Dom Pedro, é morto em combate, juntamente com vários nobres da sua fidelidade, vamos dizer assim. Depois da Batalha de Alfarrobeira, ele ainda foi para o norte da África, no fim da vida dele, e combateu em algumas campanhas do norte da África durante o início do reinado de Afonso V e acaba por morrer, como já disse, em 1461. A segunda filha natural de Dom João e Inês Pérez foi precisamente Beatriz de Portugal, que nasceu em 1382, era a irmã mais nova de Afonso e morreu em 1439. Ela casou em 1405 com um nobre inglês chamado Thomas Fitzhelen, que era o conde de Arundel. Este casamento realizou-se em 1405 com a presença do rei Henrique IV de Inglaterra. Este casamento foi feito como uma forma de estreitar ainda mais a relação entre Portugal e Inglaterra. Depois, este primeiro marido de Dona Beatriz morreu em 1415, ela passou alguns anos viúva e em 1432 ela voltou a casar com outro nobre holandês chamado John Holland, que era conde de Huntington,
Mas tanto no primeiro casamento como no segundo casamento ela não teve descendência e ela acaba por morrer depois na cidade de Bordeaux, que era uma cidade que está em França, mas que na altura estava sob autoridade britânica, em outubro de 1439, mas foi uma mulher muito apreciada e muito respeitada na corte inglesa, e podemos dizer que acabou por ser uma espécie de diplomata sem ser das boas relações e da manutenção das relações entre Portugal e Inglaterra neste período. E então vamos agora falar dos filhos que nasceram do casamento entre Dom João I de Portugal e a Rainha Filipa de Lencastre. Neste casamento houve 8 filhos, 3 dos quais morreram jovens, e o mais velho sobrevivente vai ser o futuro rei Duarte I de Portugal, que nasce em 1391 e morre em 1438 na cidade de Tomar. Ele foi rei entre 1433 e a sua morte, mas em 1420 e muitos, já o Dom João I dividia, vamos dizer assim, o trono com ele, ou seja, o príncipe Dom Duarte já tinha responsabilidades do governo enquanto o pai ainda estava vivo. Como disse, ele vai casar com a Leonor de Aragão e vai ter vários filhos. Dos que chegaram à idade adulta temos evidentemente o Afonso V, que depois vai ser rei de Portugal. Temos o Dom Fernando, que vai ser o primeiro duque, o segundo duque, aliás, de Viseu, porque vai ser adotado pelo Dom Henrique e vai ser o pai, depois do rei, Dom Manuel I de Portugal. Depois uma das suas filhas, a Dona Leonor, vai se casar com o imperador da Alemanha, o imperador Frederico III, e uma outra filha vai casar com o rei Henrique IV de Castela, sendo a mãe da rainha Joana a Beltraneja, que vai estar envolvida durante o tempo de Dom Afonso, também por causa do Dom Afonso V, no sentido de uma guerra de sucessão em Castela, na qual Portugal sai derrotado na Batalha do Toro. E houve ainda uma outra filha, que foi a Dona Catarina de Portugal, e que não teve descendência porque morreu solteira. O que é que podemos dizer mais acerca do reinado de Dom Duarte? Além de ter tido o azar de ter sido ele o rei durante a tal expedição de Tanger que falhou em 1437, foi ainda durante o reinado dele que se passou o Cabo Bojador em 1434, os Gilianos. Foi durante o seu reinado que o arquipélago da Madeira foi doado a Dom Henrique em 1433. Esta ideia da expedição contra Tanger, quem estava por trás da ideia era precisamente o infante Dom Henrique e o Dom Fernando, que era o seu irmão mais novo. Por exemplo, Dom Pedro e o próprio Afonso de Bragança e o Dom João, que era o outro filho menor de Dom João, estavam contra a ideia de atacar esta cidade. Eles tinham razão no seu argumento, a campanha foi um desastre e o Dom Fernando acabou por ficar como prisioneiro em Marrocos, até que a cidade de Ceuta fosse devolvida. Isso nunca aconteceu e, como sabem, depois ele morreu em Marrocos. Ao mesmo tempo, em 1438 houve um surto de peste em Lisboa e o rei Dom Duarte foi atingido por essa doença e acabou por morrer. Para além disso, ele destaca-se por ter sido um homem altamente culto, erudito. Escreveu alguns livros, nomeadamente o Leal Conselheiro e o livro da ensinança bem cavalgar a toda a cela, e ao mesmo tempo é da sua autoria uma lei mental, a chamada lei mental, que visava defender os bens da coroa.
Esta lei, na essência, diz que o objetivo da lei era preservar o poder, as terras, aliás, da coroa, e impedia que o rei dividisse os bens da coroa pelos filhos, ou seja, tudo aquilo que eram os bens da coroa só podiam ser transmitidos para o primogênito. Os filhos mais novos não tinham direito a nada. E esta lei vai continuar em vigor em Portugal até 1832, quando foi revogada.